Olá para todos, bem-vindos a mais um encontro aí. Hoje eu quero mostrar para vocês como é possível estimar a potência térmica emitida pelo Sol com equipamentos bem simples. Ou seja, nosso objetivo é saber qual que é a potência em watts, ou seja, joules por segundo, emitido pelo Sol. Tá? Então vamos lá. Bom, antes, vamos ver alguns dados curiosos aí sobre o Sol. Tá? Bom, primeiro, a massa dele é mais de 300 mil vezes a massa da Terra. O raio dele, enquanto o raio médio da Terra é 6.370 quilômetros, o do Sol 700 mil quilômetros. Ou seja, só para você ter uma ideia disso aí, é mais ou menos 2 vezes a distância da Terra à Lua. Tá? Pega a distância da Terra à Lua e duplica isso. É mais ou menos isso o raio do Sol. Bom, se você pegasse o Sol e cortasse ele igual uma laranja, uma tampinha assim dele, ó, caberiam lá dentro mais ou menos 1 milhão de terras. Tá? Bom, aí para a gente poder ganhar uma, né, pelo menos o Sol é menos denso do que a Terra. Olha, esses dados aí mostram que, quer dizer, como que a gente tem que ficar humilde na hora que levanta de manhã. Tem muita coisa aí fora do, fora do nosso, da nossa casinha, né? Muito maior, tá? Isso eu estou falando só do Sol, hein? Se a gente expandisse mais, ia ficar pior. Bom, e óbvio, né? A gente deve a vida como nós a conhecemos, depende inteiramente do Sol, tá? Então, daqui a 5 bilhões de anos aí, a gente tem que começar a preocupar. Bom, então aqui, ó, a luz solar, né, nos proporciona, além da vida, é claro que você tomou um banho de sol, ainda mais na praia, não tem coisa melhor, né? Você enfiar o pezão lá na areia, ficar só ouvindo aquele barulhinho do mar lá. E nós já vimos que a luz das estrelas, elas nos fornecem muitas informações, né? Eu posso pegar aí a temperatura média da superfície, os elementos químicos presentes na estrela também eu obtenho com a luz, idade, raio das estrelas, velocidade de aproximação, afastamento da Terra. E hoje eu vou mostrar para vocês como medir a potência, né? Energia por intervalo de tempo. É isso que nós estamos querendo. E lembre o seguinte, o Sol emite energia em vários comprimentos de onda. E eu aqui vou mostrar para vocês como estimar a, a energia térmica, ok? Só essa parte da energia que o Sol emite. Então, aqueles comprimentos de onda mais ligados à luz visível e ao infravermelho. Tá? É isso daí que nós vamos conseguir pegar. Bom, então vamos lá as etapas. Eu já mostrei para vocês, tem um outro vídeo aí, vou deixar até na descrição aqui para vocês. Eu mostrei como você calcula a distância Terra-Sol, né, e compara ela com o diâmetro do Sol, isso sem sair da sua sala, né, ou do seu quarto. Você quieto lá dentro do seu quarto, claro, tem que ter algumas condições, né, e você consegue estipular quantas vezes a distância Terra-Sol é maior do que o diâmetro do próprio Sol. Tá? Então, isso já foi feito. E hoje, então, nós vamos estimar a potência térmica solar com aparelhos dificílimos de conseguir. Primeiro, uma latinha de refrigerante, de alumínio. Tá?
Pode ser de refrigerante. Eu mesmo aqui no vídeo não foi de refrigerante, não. Foi essas latinhas de energético que eu consegui, tá? Então eu usei ela. Ela é um pouquinho menor. É interessante ter uma tinta preta fosca. Aqui talvez seja o equipamento mais difícil. O ideal é um termômetro digital, tá? Se não tiver, vai o termômetro analógico mesmo, aquele usado aí em aquário, tá? Para medir água de temperatura lá do seu aquário e tudo. Mas o ideal é o digital, a precisão dele é maior. Nós vamos, inclusive, utilizar dois aqui, você vai ver. Eu preciso de água para encher essa lata e eu preciso, obviamente, de luz do sol. Um cronômetro que você pode usar aí do próprio celular, uma balança, essas balanças aí de cozinha, se não tiver, você usa do supermercado lá perto da sua casa. E é interessante ter uma espuma, um pedaço de isopor. Eu vou mostrar daqui a pouco por quê. Acabou, tá? Tem mais nada. Ah, claro, esqueci. Tem muita suposição e aproximação. Vocês vão ver isso aí ao longo da atividade. Bom, assim como na cozinha de sua casa, quando você vai preparar algum prato delicioso aí, é importante você já separar os ingredientes todos, para não chegar na última hora e ver que faltou o fermento depois que você já preparou todo o bolo lá, né? Então, separa tudo, prepara tudo para depois fazer a atividade, né? Então, aqui, ó, primeiro cuidado é a lata de alumínio, você tem que furar ela com uma broca na parte superior, sem abrir a latinha. Você não vai abrir a latinha e tirar o líquido. Você vai fazer o furo, tá? Tá aí na imagem, ó, o furo na parte superior dela, aí depois você tira o líquido aí de dentro da latinha. E já aproveita, né? E já pesa aí a latinha. No meu caso, ela já está vazia, eu já tinha tirado a água. Ela tem 12 gramas. E essa latinha é praticamente alumínio, né? Então tá aí. Aí depois disso, você vai pintá-la de preto, enche ela de água. Repara que a tinta aí, ó, deu mais ou menos 1 grama de tinta. Ela tinha 12 gramas, agora está com 12. E aí, ó, enchi ela de água. Ela está agora com 269 gramas, né? Lembrando que desses 269, 1 grama é tinta, 12 gramas é a latinha de alumínio, tá? Espera o material entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, joia? Porque nós vamos precisar aí de saber a massa da lata de alumínio, a massa da água, o calor específico do alumínio, o calor específico da água. Precisaria também da tinta, mas eu não sei as propriedades térmicas da tinta. Então eu já vou começar aqui a desprezar isso aí, tá? O pessoal fala que física é a ciência do desprezo. Então tá aí, ó, já vou desprezar isso. Despreza atrito, despreza a resistência do ar, né? Então tá aí, ó. Aí eu medi, repare que eu estou usando dois termômetros. Esse da minha esquerda é um termômetro digital, está marcando 13,7. O termômetro da direita está marcando 20, peraí, deixa eu ampliar isso aqui. 20,6. Eu não sei o que estava dando essa diferença. Eu deveria ter sido mais cuidadoso na hora da medida, balançar a água lá para uniformizar a temperatura, né? Não sei se eu fiz isso, mas está dando essa diferença grande aí de temperatura, tá? Eu vou deixá-la aí, não vou repetir por enquanto as medidas, não. Então tá aí, ó. E o outro termômetro aí da direita, gente, é o termômetro que vocês conhecem bem aí. Toda vez que vai no supermercado, né? Tem o raio do seu termômetro aí na sua testa, né? Ok? Então tá aí a temperatura inicial do conjunto. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar nossa latinha, tá? Para tomar o sol. Observa que tem uma espuma aí do lado dela, pode ser espuma ou isopor. É interessante colocar essa espuma ou isopor, que ela vai reduzir um pouco. À medida que a latinha esquenta, a tendência dela é perder energia para o ambiente,
né? E eu não quero que ela perca essa energia. O ideal é que ela fique toda aí aquecendo a água e a latinha, mas não tem como. Uma parte vai para o ambiente, tá? Então, essa espuma ou isopor reduz um pouco essa perda. Não esqueça de colocar a latinha perpendicular aos raios solares, então você vai ajustando a posição dela aí, ó, para não ter sombra nenhuma dela na espuma, para ela ficar bem perpendicular. E eu marquei 20 minutos. Se você quiser, você coloca 15, 18, 25. Eu coloquei 20 porque eu quis 20. Eu estou fazendo a experiência, então coloquei lá 20 minutos. Tá? Mas registra bem esse tempo aí. Ele vai ser importante. Tá? E torcer para não aparecer nenhuma nuvem na hora que você estiver experimentando, fazendo a experiência, né? Se aparecer, despreza, né? Claro que não pode ser uma nuvem que vai ficar 5 minutos lá atrapalhando o seu experimento. E aí não dá, né? Mas se for uma nuvenzinha rápida, tranquilo, tá? Bom, 20 minutos depois, a temperatura tem que ter aumentado. Olha aí, ó. Tirei a latinha lá do sol e medi. Ela foi no termômetro digital, termopar, né, para 32,5 e no termômetro de infravermelho foi para 32,2. Então repara, olha só, aqui as temperaturas já estão bem mais próximas. Muito provavelmente eu cometi um erro lá no início, na hora de pegar a temperatura inicial deles, né? Não sei o que foi. Eu deveria ter tido esse cuidado na hora que eu fiz, eu deveria ter olhado isso com mais calma, né? Mas vamos tocar o barco. Vamos lá ver os cálculos agora. Bom, primeiro a quantidade de calor absorvida pelo conjunto lata mais água mais tinta, mas a tinta eu já desprezei, né? Vocês devem estar lembrados aí dos seus estudos de calorimetria, né? Que a quantidade de calor absorvida por uma substância, né, quando ela não muda de fase, é dado por mc delta T, valor da massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. Como no meu caso aqui é o alumínio mais a água, eu estou representando o índice 1 para a água e o índice 2 para o alumínio. Eu não vou substituir os números aqui agora, porque eu quero obter uma expressão matemática para depois, se eu tiver que repetir, e tem que repetir isso várias vezes, você não pode fazer a experiência uma vez só, sem fazer duas, três, quatro, cinco, seis, ok? Para obter uma média, né? Então não vou substituir agora, eu vou trabalhar só com a expressão literal, tá? Então, continuando aí. A minha latinha lá, ela tinha 13 centímetros e meio de altura por 5 de diâmetro. Então, essa parte aí, ó, é a área, né? Se eu multiplicar um número pelo outro aí, eu vou ter a área da latinha que efetivamente pegou o sol. Tá? É como se eu cortasse a minha latinha no meio, fizesse o que o pessoal chama de seção reta, no caso aí, transversal. Tá? Então, tá aí, ó. Então, a altura A, o diâmetro é D. Então, a área é A vezes B. Então, a energia térmica por unidade de área vai ser dado por isso, né? Eu vou pegar lá a energia, né? Quantos joules, o numerador aí é tantos joules, e na parte de baixo vai ficar em metros quadrados. Então, eu vou ter tantos joules por metro quadrado, ok? Bom, não vou substituir ainda, vamos continuar. Agora, não esqueçam que isso daí estava em 20 minutos. 20 minutos são 600 segundos. Então, eu quero saber quantos joules por metro quadrado por segundo. Vocês devem estar lembrados, gente, aqui, ó, vamos pegar o canetinho aqui. Ó. Olha, joule por segundo é o watt, né? Então, no fundo, eu estou calculando o watt por metro quadrado. Isso a gente chama de fluxo, tá? Então está aqui a minha energia, joule, o meu tempo em segundos. E
a minha área em metro quadrado. Então, eu vou ter watt por segundo por metro quadrado. Lembra que o tempo aí tem que ser dado em segundo, porque eu estou trabalhando com o sistema internacional. Então, esse valor aí eu chamo de fluxo. No caso, meu fluxo térmico, né? Bom, vamos embora. Acabando. Acabando. Então, vamos lá. Agora aqui a parte talvez mais delicada. Lembra quando você dá uma dedada na superfície da água de uma piscina, né? Aquela onda se espalha e ela vai enfraquecendo à medida que ela se propaga. A mesma coisa acontece com a energia que vem do Sol. Ela vai espalhando, ela vai abrindo numa esfera cada vez maior, até que ela chega na Terra. Então, o que chega aqui na Terra é uma porção pequena da energia total do Sol, né? Da potência total do Sol. E lembra que eu não estou pegando da Terra toda, eu estou pegando de uma latinha. Então, o que nós teríamos que fazer? Olha bem, se eu considerar esse S aqui, ó, é a região onde está o Sol, e a energia dele, à medida que vai andando, vai espalhando, né? Eu peguei lá, eu calculei a potência, desculpa, o fluxo, né? O fluxo para tantos metros quadrados, né? Eu teria que pegar agora, ó, e descobrir qual que é essa área toda da esfera aonde está a Terra. Então imagina que eu pegasse uma superfície imaginária esférica que passa pela Terra, cujo centro é o Sol, né? E eu calculei o fluxo lá por metro quadrado. Então agora eu tenho que multiplicar por toda essa área que envolve aí a Terra, né? Então aqui, ó, a superfície de uma esfera é dado por 4πr2. Só que o meu R aqui, ó, é a distância da Terra até o Sol. Você pode esquecer de levar isso ao quadrado, não, hein? 4πr2. Então, olha só, isso daqui vai dar unidade de área. Isso daqui, A vezes B, é unidade de área, né? Então, eu vou cancelar metro quadrado aqui com metro quadrado. Vai ficar joule por segundo. Joule por segundo é potência, né? Então, tá aqui, ó, potência, fluxo vezes a área total. Ok? Então, é como se eu preenchesse com latinhas aí todo o espaço, né? Não estou preenchendo com latinha porque eu já trabalhei com metro quadrado, né? Então, vamos lá. Então, estão chegando. Então, essa daí parece que é a expressão final. Então, agora eu só vou substituir os valores. Então, eu tenho tudo. A distância da Terra ao Sol, eu olho na internet quanto que é. 150 milhões de quilômetros aproximadamente. Tal, e vou embora. Vamos fazer as contas. Beleza? Então, vamos para o finalmente. Só que, antes do finalmente, eu encontrei essa figura aí, ó. Essa figura, se você abrir qualquer site de aquecimento solar, né? Eles vão explicar lá das placas solares e tal, eles vão falar que 100% da energia que sai do Sol, só 51% chega na Terra, né? Chega até a Terra. Por quê? Parte é refletido pela atmosfera, parte é refletido pela nuvem, parte é refletido pela própria superfície, né? 19% é absorvida, né? Então, o que chega, o que é absorvido pela superfície mesmo, é 51%. Então, aquela conta nossa lá, ela representa, ó, coloquei um fator aqui para poder corrigir isso, 100 sobre 51. Porque já que isso tudo aqui representa 51%, na hora que eu corto 51 com 51, eu vou ter o 100% lá. Agora sim, ó, essa equação aqui, ó, guarda ela, e aí você pode repetir a experiência agora várias vezes, só vai substituir aqui, ó, o T1 e o T2. Olha, eu poderia ter melhorado isso aí, ó.
que o ΔT1 da latinha é igual ao ΔT2 da água. Eu poderia ter colocado em evidência aqui, ó, ia ficar mais bonitinha a minha equação ainda. Cuidado só para não confundir esse ΔT com esse ΔT aqui de baixo. O do numerador é temperatura, o de baixo é tempo. Né? Depois eu vou mudar isso aqui, vou colocar em evidência para ficar mais bonitinho. Né? Então agora conta, aí substitui, faz conta, e lá na internet, se você consultar o Wikipédia, ele vai te dar esse número aqui, ó, 3,85 vezes 10 a 26 watts. Em astronomia, a gente chama isso de luminosidade, tá? Luminosidade do Sol. Repara que a unidade é watts, então é o que a gente chama de potência, tá? Bom, fazendo as nossas contas aí com os dois termômetros, olha os valores que nós encontramos. 3,68 vezes 10 a 26 e 4,83 vezes 10 a 26. Repara o seguinte, ó, pelo menos a nossa potência de 10 aqui, ó, tá dando igual, ó, 10, a ordem de grandeza, né, que a gente fala, 10 a 26, 10 a 26, né, que está batendo com a ordem de grandeza aqui do valor tabelado. Agora, é claro, gente, tem um monte de suposição aqui no meio, né? Um monte de simplificação, e eu só fiz a experiência uma vez. Teria que repetir mais vezes, mas vou deixar aí agora para vocês tentarem fazer. Vale a pena repetir a experiência e você vê, né? Com um equipamento simples, você consegue estimar qual é a quantidade de energia produzida pelo Sol a cada segundo. Isso é por segundo, gente. Né? 3,68 vezes 10 a 26 joules por segundo. Você imagina isso aí no ano, você imagina isso aí durante o ciclo de vida do Sol. E sempre é interessante lembrar, né? Aí eu vou deixar para vocês pesquisarem, qual que é a fonte de energia, quer dizer, da onde que vem essa energia toda do Sol? Como que essa energia é liberada? Tá bom? Então tá aí um grande abraço solar para vocês. Tchau.